E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje, a última aula dessa primeira parte dos nossos estudos nos livros de Samuel. Hoje a gente termina o livro de 1 Samuel. Muito bom, depois de 10 aulas a gente conseguiu terminar esse primeiro livro. No ano que vem, 2021, a gente retorna então com os estudos nos livros de Samuel, parte 2, né, com o segundo livro de Samuel sendo estudado por nós, esse panorama bíblico. Tem sido uma bênção. Eu tenho aprendido muito enquanto professor, enquanto quem está preparando as aulas. Eu tenho aprendido demais, muito mais do que eu sabia sobre esses livros. E eu espero que você também esteja aprendendo, não só como a gente costuma repetir aqui e vai continuar repetindo, não só de forma que a sua mente seja cheia de conteúdo bíblico, mas que o seu coração seja transformado a partir desse conteúdo bíblico. A gente acredita que a Bíblia não é só um livro histórico que a gente pode ler, estudar, aprender histórias legais e uma moral bacana. Não, a Bíblia é a palavra de Deus para o mundo. É uma carta que Deus escreveu a nós, a mim e a você. Então hoje a gente vai estudar, vai fazer essa última aula dessa primeira parte. Espero que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa última aula da primeira parte. Eu espero que o Senhor esteja com a gente em cada segundo, em cada momento, em cada slide, em cada capítulo dessa palavra. Senhor, nós queremos aprender de Ti aquilo que o Senhor desejou falar pra gente quando escreveu, quando inspirou quem escreveu. Em nome de Jesus, fala com a gente, nos transforma, que nós possamos aprender diretamente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, então, Davi, os filisteus e a morte de Saul. A gente vai hoje, nessa última aula, abordar então a partir do capítulo 25 até o 31, que é quando termina o livro de 1 Samuel. Bom, no começo, no capítulo 25, a gente vai ter a história de Davi, Nabal e Abigail. A gente não vai falar muito sobre essa história. O que basta a gente entender agora, para que interessa nosso panorama, é que Nabal era um homem mau casado com Abigail. Nabal era esse homem mau, senhor de várias terras, tinha muitas posses, na verdade. E Davi e seus homens precisam de alimento, eles vão lá, pedem alimento para ele e ele trata eles muito mal. E Davi fica muito nervoso, decide invadir lá e acabar com tudo, mas Abigail intercede a Davi por Nabal, oferece um banquete, enfim. Várias coisas acontecem nesse capítulo. Nabal acaba ficando paralisado, ele tem uma paralisia, ele morre por dentro, a Bíblia diz. E depois ele morre de fato, depois de algum tempo. E aí Davi toma Abigail por esposa, é mais ou menos isso que acontece, mas é uma história interessante, então leia. É uma história interessante que ela tá no livro de 1 Samuel ali, meio que quebrando o ritmo da história. Tipo, as coisas estão funcionando em um enredo, que é Davi e Saul, né? Davi e Saul. E aí corta para esse capítulo 25, assim. Por quê? Porque é importante a gente entender quem é essa Abigail, que vai ser esposa de Davi, né? Então, conta a história de como Davi e Abigail se tornam marido e mulher. Então agora a gente vai focar no capítulo 26. Davi poupa Saul novamente. No capítulo 26 vemos quase uma repetição do que acontece 2 capítulos antes. Davi tem a chance de matar Saul, é incitado para fazê-lo e escolhe não tocar no ungido do Senhor, no homem que o Senhor ungiu, como a gente viu ali no versículo 11. Mais uma vez, os dois têm uma conversa que acaba com uma confissão de Saul. É muito parecido. Se você lembra da última aula, a gente viu aqui o que acontecia, né? Na última aula, Saul, por engano, entra numa caverna. Nessa caverna, Davi e os seus homens estão ali. E aí, Davi vai até Saul ali, tem a oportunidade de matar ele corta só um pedaço do manto de Saul, sem Saul ver. E depois mostra para Saul, olha, eu estive ali, prestes, podia te matar, mas eu só cortei um pedaço do seu manto para que você visse que eu tive a oportunidade de te matar e não te matei, porque eu não quero te matar, né? Essa era a grande questão. Saul acreditava que Davi queria tomar o trono à força, enfim. Saul pede perdão para Davi aquele dia lá, tem toda uma conversa, mas mesmo assim, logo em seguida, Saul já volta a perseguir Davi, não existiu arrependimento ali. Então aqui nesse capítulo a gente vê uma história muito parecida. Davi tá fugindo de Saul de novo, Saul tá perseguindo, daí eles param ali, eles vão dormir, eles fazem uma roda, a galera ao redor de Saul dorme também. Abner, o servo fiel de Saul, que está sempre junto com ele, também dorme. Davi e o seu sobrinho, pelo que a gente vê em alguns textos, chegam perto ali de Saul. Esse homem que está com Davi fala que ele pode matar Saul ali, que é o Senhor que deseja que ele mate logo Saul, e Davi fala a mesma coisa, eu não vou matar aquele que o Senhor ungiu.
Isso é muito interessante. Mais uma vez, aquela mesma lição. Mais uma vez eles têm uma conversa, Saul pede perdão de novo, se arrepende, fala que ele está fazendo loucuras, mas pouca coisa adianta, né, ali nesse sentido. Saul não se arrepende de verdade, ele só confessa, ele fala da boca para fora algumas coisas. Tanto que logo depois, Davi decide fugir de novo. Ele fala assim, não, qualquer hora dessas, Saul vai me matar, então vamos embora. E ele decide ter uma brilhante ideia, não sei se é brilhante realmente, mas ele vai para o território dos filisteus. Ele de novo vai para o território dos filisteus. Vocês lembram da outra vez, quando ele foi para o território dos filisteus, quando reconheceram Davi, já ficaram nervosos e aí levaram ele para o rei, o Aquis, e aí Davi começou a se fingir de louco, e aí Aquis falou, não, tira esse cara daqui. Agora Davi, com seus 600 homens, diferente da outra vez, vai de novo para o território dos filisteus. Aí a gente vai ver isso do capítulo 27 até o capítulo 29, muito importante essa história. Mais uma vez, Davi decide se refugiar em Gate, no meio dos filisteus. Agora com seus 600 homens, Davi é aceito por Aquis, o rei, e passa a servi-lo. Davi é forçado, entre aspas, muitas aspas aí, a mentir para o rei, visando proteger a si e os seus homens. Enquanto atacava os amalequitas, gersitas e gesuritas, dizia a Aquis que havia atacado os povos no sul de Judá. Então, muito estranho, né? Ele, na verdade, a Bíblia diz nesse capítulo no capítulo 27, que Davi ataca esses povos, os amalequitas, os gersitas, os gesuritas, mas ele fazia de uma forma que não sobrasse nenhuma pessoa para dizer o que tinha acontecido, para contar para o rei Aquis. E quando ele chegava de novo no território lá de Gate, o rei perguntava para Davi quem ele tinha atacado dessa vez. Ele dizia que tinha atacado os povos de Judá, ou seja, os povos de Israel. Rolava essa mentira aí para que ele fosse protegido, né? Que o rei não decidisse, sei lá, matar Davi de vez, prender, alguma coisa assim. A verdade é que a gente vê várias vezes uma falha de confiança em Davi em muitos momentos, né? Mais uma vez, aquela história de Davi não ser perfeito. E não tem problema nenhum nisso. Ele não deixa de ser o homem segundo o coração de Deus por ter falhas e por pecar muitas vezes. Porque ele se arrepende. A grande questão de Davi é que nós vemos um homem falho que reconhece continuamente suas falhas. Talvez aqui no livro de Samuel a gente não enxergue várias vezes os arrependimentos, né? O que ele diz, algumas vezes sim, outras vezes não diz. Mas quando você lê, por exemplo, os salmos que Davi escreveu, você percebe um coração constantemente em arrependimento. Constantemente buscava o Senhor para pedir o perdão do Senhor, confessar os seus pecados. Leia, por exemplo, o Salmo 51, que é referente a um outro pecado de Davi, que a gente vai ver no próximo livro. Mas você percebe que Davi tem um coração pronto ao arrependimento, pronto a se apegar na misericórdia do Senhor, lembrar da justiça do Senhor e reconhecer sua própria miserabilidade. Então isso é muito interessante no caráter de Davi. No capítulo 27, versículo 12, Aquis acreditava em Davi e pensava, a essa altura o povo de Israel deve odiá-lo muito. Agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. Então Aquis tinha o desejo de escravizar Davi ali com ele. Então era muito interessante que a Bíblia ela mostra os dois lados ali. O que Aquis estava pensando no meio disso tudo? O interesse de Aquis não era ajudar. Davi não estava enganando um cara que estava ajudando ele. Não, Davi estava enganando, né? Não que seja certo enganar em nenhuma circunstância dessas. Mas Davi estava enganando um cara que estava querendo ali, tinha interesse por trás para tomar Davi e deixar ele ali, servindo ele para sempre, né? Que ele não ia ter o que fazer. Nos capítulos 28 e 29, os filisteus decidem atacar Israel e Aquis convoca Davi e seus homens para batalharem contra o seu próprio povo. Olha só que louco, né? A gente percebe como as coisas não dão certo quando não se confia no Senhor. Quando nós nos fundamentamos em mentiras, as coisas dão errado. O Senhor faz dar errado, o Senhor permite que dê errado. Porque nós não podemos pecar e confiando que Deus vai ajeitar as coisas. Não, olha só, Davi estava prestes a ter que lutar contra o seu próprio povo, contra o povo de Deus. Pelo amor de Deus, isso não faz sentido nenhum. E ele vai lá pronto para fazer isso, né? Tipo, vamos lá então, rei Aquis, mas a gente já vai ver o que vai acontecer ali daqui a pouco. A narrativa do livro de Samuel vai cortar agora essa história que a gente está vendo de Davi e os filisteus e volta lá para Saul. A gente acabou de ver que os filisteus estavam então se preparando para atacar o povo de Israel. E aí o narrador corta para a história de Saul, para a perspectiva de Saul. Saul está desesperado com o que está acontecendo ali, com os filisteus agora invadindo Israel para atacar Israel, né? E Saul tenta consultar Deus e Deus não respondeu. Deus não falou com Saul. Deus não falou com Saul
pelo Urim e Tumim, Deus não falou com Saul através de ninguém, Deus não falou diretamente com ele, Deus não respondeu Saul. Por quê? É óbvio, Saul estava distante do Senhor há muito tempo, não tinha nenhum tipo de comunhão entre os dois. Mas Saul ali, no momento de angústia, foi atrás de Deus, querendo resposta e não teve. O que ele faz? Aí entra uma coisa bem louca, né? Capítulo 28, Saul vai atrás de uma médium, uma mulher que fala com os mortos ali. Tipo, as pessoas que consultam os mortos tinham sido expulsas de Israel. Saul mesmo tinha expulsado, era proibido você fazer isso. Na lei do Senhor está escrito. Se não me engano, em Deuteronômio 18, vou colocar aqui embaixo, certinho a referência, a palavra de Deus diz que isso é abominação para o Senhor. Toda forma de ocultismo e consulta aos mortos é a abominação ao Senhor. Não se deve mexer com isso, não pode, é pecado. E Saul, desesperado, não teve a resposta que ele queria de Deus, vai atrás dessa médium para consultar Samuel. Então olha a incongruência, né? Deus não respondeu, então vou procurar vou atrás de uma médium para falar com Samuel, que tinha morrido já. No comecinho do capítulo 25 a gente vê que Samuel tinha morrido e todo Israel chorou a morte de Samuel. Então ele vai atrás dessa médium, ele chega lá e disfarçado, né? Porque, enfim, as pessoas não podiam ver que o rei estava buscando consulta aos mortos, né? E ele consegue lá, aparece um espírito e começa a falar com ele em nome de Samuel. A gente não crê que seja Samuel. Por quê? Porque Deus proíbe esse tipo de consulta, falar com médios, não faz sentido Deus falar com ele, porque Samuel fala em nome do Senhor ali em alguns momentos. Não faria sentido Samuel falar em nome do Senhor e Deus falar através de Samuel, estando Samuel morto, se isso é pecado, e Deus rejeita essas coisas, né? A palavra de Deus diz que o diabo, os demônios, eles eles aparecem em forma de anjos de luz. Então, nós não acreditamos que era realmente Samuel ali, conversando com Saul. Mas enfim, ele conversa com Samuel, e aí no capítulo 20, esse espírito ali, que estava falando com Saul, fala que ele ia ser derrotado, que não tinha jeito mesmo. E aí no mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror, com as palavras de Samuel. Estava fraco de fome, pois não havia comido nada durante aquele dia e durante aquela noite. Nesse meio tempo, Davi está marchando em direção à batalha contra Israel, ao lado dos filisteus. Olha que maluquice, Davi marchando contra Israel ao lado dos filisteus. Se você não se tocou o quanto isso é esquisito, Davi é o cara que matou Golias, o principal guerreiro dos filisteus. Davi era o cara que deixou com medo os filisteus, que fez os filisteus baterem em retirada do exército de Israel. Então, Davi agora junto com os filisteus contra Israel, nada não faz sentido nenhum. Daí no capítulo 29 a gente vai ver uma resolução que só pode ser pela graça de Deus, né? Os comandantes filisteus se iraram. Mande-o de volta para a cidade que o Senhor deu para ele. Estavam falando com o rei Aquis sobre Davi e os homens dele estarem junto ali com eles nessa guerra. Não pode ir à guerra conosco. E se ele se voltar contra nós na batalha e tornar nosso adversário? Existe maneira melhor de ele se reconciliar com o seu senhor, com Saul, né? Do que entregando-lhe nossa cabeça? Não é este o mesmo Davi a respeito de quem as mulheres de Israel cantavam em suas danças? Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então, o rei Aquis escuta esses conselheiros, vai falar com Davi, e no versículo 11, então Davi e seus soldados voltaram bem cedo para a terra dos filisteus, enquanto o exército filisteu prosseguiu para Jezreel. Então, você vê que Deus teve que intervir, né? Não faria sentido nenhum isso acontecer. Davi não poderia estar nessa guerra contra os israelitas, não poderia mesmo. Então, a gente crê que realmente Deus foi esse que interveio ali para mudar essa situação, porque não estava certo isso. Enfim, aconteceu que então Davi volta com seus homens para a cidade de Ziclag, que é a cidade que o rei Aquis tinha dado para Davi e seus homens morarem, né? Com todas as suas mulheres e, enfim, filhos, famílias. E a gente chega então no capítulo 30, Davi derrota os amalequitas. O que acontece aqui? Quando Davi chegou na terra dele, ali ainda no território dos filisteus, eles perceberam que os amalequitas entraram na terra deles, saquearam tudo e sequestraram todas as mulheres e filhos, todas as pessoas que não estavam na guerra. Eles não mataram ninguém, mas eles sequestraram essas famílias, inclusive as esposas de Davi. Davi fica enfurecido e eles vão até os amalequitas, né? E conseguem derrotar, exterminar aquele povo e recuperar tudo. E aí a gente tem uma cena muito legal de Davi dividindo os despojos entre todas as pessoas ali. Até mesmo alguns homens que tiveram medo
de irem até a guerra, de irem até a batalha e ficaram ali cuidando das bagagens. Alguns homens que foram para a guerra falam assim, não é justo que esses aí que não foram junto recebam os despojos. E Davi fala para eles não serem egoístas com aquilo que o Senhor deu a eles. Eles dividem igualmente a todas as pessoas. Inclusive o texto diz que depois isso é algo que Davi estabelece como rei, né? Isso faz parte da política dele. É muito interessante esse texto. Leia aí o capítulo 30 e aí a gente chega aqui no capítulo 31. Saul morre. O fim trágico da vida de Saul. A vida de Saul é realmente uma tragédia. Se você lembrar do começo e prestar atenção em tudo que aconteceu na vida desse homem, é extremamente angustiante ver um homem que foi um homem de Deus, foi usado por Deus, que Deus escolheu ser realmente abandonado pelo Senhor por ter abandonado o Senhor. Não importa o quão a pessoa seja perfeita para o cargo, né, para aquilo que todo mundo encontra como perfeito para essa pessoa, como era no caso de Saul. Todo mundo enxergava Saul como rei, porque Saul era realmente o homem mais parecido com o ideal de um rei, pelo menos fisicamente falando, né? Como guerreiro, e mesmo assim Saul vacila e Saul cai, e a gente vê a cada capítulo uma queda maior de Saul até chegar no fim, até chegar no momento em que ele consulta os mortos, tenta consultar uma médium para falar com os mortos, porque ele já não confiava no Senhor, já não tinha mais nenhum tipo de relacionamento entre eles. Aquele homem lá, escolhido por Deus, ungido por Samuel, já tinha se distanciado completamente de Deus. A gente vai ler o capítulo 31. Enquanto isso, os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram 3 deles, Jonatas, Abinadab e Malquissua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram gravemente. Saul disse a seu escudeiro, pegue sua espada e mate-me, antes que esses filisteus incircuncisos venham, me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre sua espada e morreu ao lado do rei. Foi assim que Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e seus soldados morreram juntos naquele mesmo dia. Quando os israelitas do outro lado do vale de Jezreel e além do Jordão souberam que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e seus 3 filhos no monte Gilboa, cortaram a cabeça de Saul e removeram sua armadura. Então anunciaram o ocorrido no templo dos seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filístia. Colocaram a armadura de Saul no templo de Astarote e penduraram o corpo no muro da cidade de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes de Gileade souberam que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes viajaram a noite toda para Bet-Sean e baixaram do muro os corpos de Saul e seus filhos. Levaram os corpos para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram os ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. E esse é o fim da nossa história. Esse é o fim do primeiro livro de Samuel. É um fim trágico, é um fim triste. Não é nada alegre ver Saul nesse estado, aquilo que aconteceu com ele. É realmente muito triste enxergar o quanto esse homem se distanciou de Deus. E essa é a nossa lição de hoje. Uma que vai realmente resumir o livro todo, na verdade. O contraste entre Saul e Davi. O contraste entre Saul e Davi. Olha, se existe uma coisa que esse livro traz, eu lembro que eu falei isso na primeira aula, é contrastes. Contrastes entre personagens. No começo a gente via o contraste entre Samuel e os filhos de Eli. Lembra? Os filhos de Eli faziam gigantescas atrocidades com as coisas do Senhor, eles desprezavam as coisas do Senhor. Eli não ligava para nada disso, não repreendia eles como deveria. Enquanto Samuel, mesmo ao redor disso tudo, ele crescia na presença do Senhor, ele crescia em graça diante do Senhor e das pessoas. Aqui a gente também vê esse contraste entre Saul e Davi, e é muito triste, porque a gente percebe claramente a diferença de 2 pessoas. Uma pessoa que
tem tudo nas mãos, foi escolhido por Deus, tinha o reino nas mãos e poderia simplesmente obedecer o Senhor, mas escolhe desobedecer, escolhe se afastar, não possui arrependimento verdadeiro. E aquele outro que não tem nada a seu favor, além de, na verdade, o principal, que é Deus ao seu lado, mas humanamente falando, ele não tinha o reino nas mãos ainda, ele tinha o próprio rei contra a si mesmo, né? Ele contra ele mesmo, contra tudo aquilo que ele fazia, perseguindo até a morte, fugindo, sendo que ele era o rei de direito, por direito, ele tinha direito de sentar no trono, ele fugia do rei o tempo todo, e ao mesmo tempo ele obedecia o Senhor. E mesmo quando ele não confiava no Senhor, ele acabava fazendo besteira, mentindo, ele se arrependia de alguma forma, e a gente percebe que as coisas aconteciam de uma forma que ele entendia o que tinha feito de errado e de alguma forma se voltava ao Senhor. Porque claramente você percebe Deus e Davi em contato. Você percebe Davi continuamente buscando no Senhor o que fazer, buscando no Senhor sabedoria para as circunstâncias. Quando Saul confessava, Davi, perdão, pequei, Davi fez isso, Davi fez aquilo, não vou mais te perseguir, você percebe que é mentira, porque logo em seguida ele volta a fazer isso. Ou seja, confissão é diferente de arrependimento, que isso fique para você. Simplesmente me confessar, dizendo, eu fiz isso, não basta. Confissão de verdade, aquilo que produz perdão, né? Aquilo que Deus diz para a gente fazer, confessar os nossos pecados, é realmente uma confissão que está ligada ao arrependimento, uma mudança. Não basta em um dia eu dizer, sinto muito por ter feito isso, no outro dia fazer de novo, como se nada tivesse acontecido. Isso prova que a minha confissão não foi verdadeira. Confessar significa concordar com Deus a respeito de algo. Quando eu confesso os meus pecados, eu concordo com Deus que os meus pecados são prejudiciais, são maus, me distanciam dele e são odiosos e eu mereço a morte por causa disso. Ou seja, se eu realmente confesso com o coração, eu entendo que isso não deve ser repetido. Se eu confesso e continuo fazendo, eu não entendi quem é Deus, eu não entendi o que é o pecado, eu não entendi o porquê que eu estou confessando. Então, você percebe isso claramente na vida de Saul, uma pessoa completamente à parte, uma pessoa completamente apartada do Senhor. Não tinha nada a ver com Deus. Não tinha nada a ver com aquilo que Deus ensina através da sua palavra. Não tinha nada a ver com aquilo que, com certeza, Deus quis ensinar para Saul através de Samuel, através de tudo que ele podia aprender ali. Enfim, o contraste entre Saul e Davi. Que você possa lembrar dessas aulas de 1 Samuel como ensinamentos a respeito de como se viver, como ser esse homem segundo o coração de Deus. Quando a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus, não quer dizer que nenhum homem vai chegar aos pés de Davi, que Davi é extremamente especial, é um santo. Não. Quando a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, primeiro, a gente percebe que existe uma tipologia aí para a gente conseguir enxergar em Davi um pouco de Jesus. Davi aponta para Jesus. Jesus é o Davi perfeito. Jesus é o Davi perfeito. Jesus fez tudo que Davi fez sem pecar e muito mais, muito, muito mais. E é verdade que quando nós olhamos para Davi, nós precisamos nos pautar não nele, nas ações dele, mas a partir daquilo que ele fez de certo, que aponta para Jesus. A gente pode olhar agora para Jesus e falar, eu quero ser assim, a ponto de um dia poder ser chamado de homem ou mulher segundo o coração de Deus. Vamos orar, eu espero que o Senhor fale ao teu coração e nos traga realmente luz e contraste nesse mundo escuro, cheio de pecado, em que as pessoas cada vez mais se afastam de Deus e vão para mais longe do Senhor. Que nós possamos ser como Davi, cheios de misericórdia, compaixão, perdão e prontos a nos arrepender, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa aula, por esse período de aulas, que o Senhor continue colocando isso no nosso coração, não deixe a gente se esquecer daquilo que o Senhor nos ensinou nesses dias, que nosso coração seja cheio da Tua Palavra, cheio dos Teus ensinamentos, da prática do Evangelho, que isso aqui resulte em vida real, vida vivida, Senhor, aquilo que o Senhor deseja de nós. Em nome de Jesus, que nós sejamos como Davi, ou melhor, que nós sejamos como Jesus, como Davi tentou ser, que nós possamos conseguir ser como Jesus nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma alegria para mim ter preparado essas aulas e estar com vocês nesse tempo. Espero que você continue nos acompanhando, ano que vem a gente vai retornar com mais conteúdo por aqui, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.